Senhoras e senhores, bom dia. O tempo que saúdo a todos, só reforço o pedido para que os conselheiros titulares venham para o lado de cá. Cervelin, que está como titular hoje, também, Salete, para que a gente possa fazer o controle melhor, né, da contagem dos votos. Então, dou como aberta, então, a 75ª reunião ordinária do Conselho das Cidades, a se realizar, então, no dia 30/9. Aprovação, já passo para o item de aprovação da pauta e das atas 9 e 10. Porém, da pauta, eu vou atender um pedido do pastor Daniel, para que a gente pudesse colocar, então, a igreja de Getsemane como primeiro item de análise, logo depois das deliberações aqui da homologação do Conselho e da resolução 06. Consulto, senhores, se podemos proceder desta forma, já que é um retorno, né? Vai ser mais rápido e o pastor Daniel tem um compromisso fora de Chapecó já em seguida, por isso solicitou para poder participar e acompanhar pessoalmente o retorno, ok? Então, prosseguimos então com a aprovação da ata 9 e 10, são duas atas, do dia 2 de setembro, reunião ordinária, e da reunião do dia 17, que foi a extraordinária, e a pauta de hoje. Coloco a apreciação dos senhores e senhoras, alguma objeção? Não havendo? Então ficam aprovadas as atas 9 e 10 e a pauta do dia de hoje. Passo já para o item 3.1. Nós tínhamos a região 5, que no último período de eleições e substituições dos conselheiros, a região 5 nós não tivemos preenchida as vagas. Porém, agora, numa nova rodada de homologação para que a gente não tenha cadeiras vagas, né, para que nós possamos ter todas as cadeiras preenchidas. Então, já foi feita a eleição da região 5, que são os bairros Engenho Brau, Jardins, Alvorada, Jardim América e Parque das Palmeiras. Então, nós já temos conselheiros eleitos por lá. Eu passo, então, a palavra para o Pedro para fazer os informes aí da eleição. Bom dia a todas, bom dia a todos. Então, no dia 14 de setembro, em virtude de edital assinado e publicado pelo prefeito, excelentíssimo prefeito, foi realizada uma audiência pública para preenchimento de conselheiro titular e suplente na região 5. Conforme o presidente falou, nas eleições que nós realizamos em maio, não houveram presentes naquela audiência pública. Desta vez, tivemos uma grande presença, se eu não me engano, mais de 40 presentes. Tivemos 3 candidatos, depois, em tentativas de conciliação, chegamos a 2 candidatos e procedemos à votação para definir quem era o candidato titular e quem era o candidato suplente. E já agradecer ao Maurício também, que foi lá junto comigo e me ajudou bastante no processo. Na votação, então, ficou eleito como conselheiro titular o Cleomar Bavaresco Brugneira, que está aqui hoje com nós já, e a Zenaide Vicocal de Oliveira Betti com 12 votos, e o Cleomar com 29. Então, estes são os que foram homologados, a gente vai homologar agora, desculpa, que foram os votados e que estão à disposição agora para serem conselheiros titulares e suplentes, dependendo só da homologação do conselho, presidente. Eu estava respondendo o prefeito aqui. Certo. Então, coloco em apreciação dos senhores a homologação dos conselheiros eleitos pela região 5. Um dos conselheiros está presente, né? O Cleomar. Então, o Cleomar está aqui presente, já se apresenta aí, sendo homologado no dia de hoje, já para a próxima reunião. O Cleomar e o seu suplente também farão parte do conselho. Então, coloquem em apreciação dos senhores a homologação da região 5. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Então, ficar aprovados os conselheiros, e já convido o Cleomar que participe conosco da reunião de hoje, até para acompanhar e ver como funciona. Muito obrigado por ter vindo. Senhores, eu passo ao item 3.2, e é uma sugestão aqui de uma resolução
Resolução 06/2021. Os senhores, só para todo mundo ter consciência, todos os estudos de impacto de vizinhança de empresas que se encontram no rol do artigo 439 do estudo que direciona para o estudo de impacto de vizinhança, quando da análise da Comissão de Análise Urbanística lá na Prefeitura, na CAUG, é a CAUG que faz esta indicação da solicitação do EIV, baseado, obviamente, no que consta no 439 e nos seguintes. O que é que nós identificamos esse ano? Nós submetemos ao CONCIDAD nos anos anteriores e também neste ano, casos de empresas que se instalam tanto na jurisdição, ou seja, são confrontantes com as rodovias federais, e aqui eu pedi agora no início para o Pedro que incluam as estaduais, porque nós temos a 283, né? A 283, que contempla a Chapecó, né? E a que vai ao Goiuém, né? Que no momento ela ficou como SC, ela ficou como BR-480, depois SC, enfim, essa constante mudança, né? E os constantes investimentos ou situações que envolvem. Vou abrir um parênteses para relatar. A mudança da área não edificante, por exemplo, que houve uma lei federal, depois nós alteramos já na lei municipal, a alteração das faixas não edificantes, reduzindo elas para 5 metros, de acordo com a lei federal. E, por exemplo, nós vamos ter agora a revitalização da 283, do trecho da rua Montevidéu, aqui, da rua Montevidéu, até a divisa com o município de Arvoredo. Aí algumas pessoas vão dizer, tá, mas até o trevo da RBS ela é rua Euclides Prade. Pois é, mas o Estado tem a prerrogativa e a rodovia 283, ela atravessa o município de Chapecó, através da Rua Uruguai, enfim, todo esse trecho. Então, são questões burocráticas que nós podemos vencer com a resolução. O que estou propondo? O que a CAUG, a parte técnica da Prefeitura está propondo? A dispensa do estudo de impacto de vizinhança, do que confronta com as rodovias federais, estaduais e o Distrito Industrial. Porque o Distrito Industrial é, obviamente, o local destinado para a implantação de empresas. Nós fizemos recentemente um EIV, um estudo de impacto de vizinhança, de uma empresa dentro do Distrito Industrial, né? Que aquilo foi só trabalho, porque o distrito é para isso. Foi sugestão do conselheiro Ederson, à época, para que a gente já propusesse essa dispensa nesses locais, e nós avançamos com as rodovias. Vou citar mais um exemplo. Nós tivemos um EIV aprovado lá do empreendimento da Chácara do Cris. É um empreendimento de entretenimento, enfim, ele faz eventos e tal. Aprovamos a pavimentação do acesso tal. Nas consultas com o DENIT indeferiu toda e qualquer intervenção de particular na sua jurisdição, permitindo somente que o poder público faça intervenções mediante solicitação e aprovação de projeto. Então, não adianta nós trabalharmos mitigações, situações que vão envolver a jurisdição que não é do município, se nós vamos só ter um retrabalho ou também colocar o empreendedor numa situação que ele não consegue destrinchar. Então, o próprio CRIS agora vai encaminhar o pedido para o Conselho, dispensando essas mitigações ou readequando elas dentro do que é possível. Então, penso que é um retrabalho, né, e acho que nós podemos avançar nesse sentido. Então, a resolução está posta. Vou pedir para o Pedro só fazer a leitura, Pedro, com a inclusão do trecho das rodovias estaduais. Cito mais um exemplo. Nós temos empresas já instaladas há muitos anos ao longo dessas rodovias, desses trechos. E, eventualmente, com a lei de regularização e com a necessidade de se regularizarem, se nós formos seguir à risca o que diz o 439, mesmo instaladas, essas empresas teriam que solicitar o estudo de impacto de vizinhança. Aí é aquilo que eu sempre tenho dito.
nós fazermos estudo de impacto de vizinhança de algo que já está implantado, é um retrabalho. Então, a gente precisa avançar, entendo dessa forma, e gostaria de contar com a contribuição de todos. Então, vou pedir que o Pedro faça a leitura, e na sequência eu já vou abrir para algumas sugestões, se tiver, e depois nós deliberamos e passamos para os EIVs. Pedro, com a palavra. Obrigado. Então, proposta de resolução normativa 06/2021, com a ementa autoriza a Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento CAUG a dispensar a exigência de estudo de impacto de vizinhança para empreendimentos localizados em imóveis confrontantes a rodovias de jurisdição federal, e aí já veio a sugestão do presidente de incluir estadual, e no Distrito Industrial Flávio Baltzeira. Da presidência do Concidade, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o seu regimento interno, considerando a Lei Complementar 541/2014, que é o nosso plano diretor, que definiu no artigo 438, parágrafo 3º, que o EIV é documento prévio necessário à aprovação de empreendimento ou atividade gerador de impacto, no qual constará conjunto de estudos, informações técnicas relativas à identificação, avaliação, prevenção, mitigação e compensação dos impactos da vizinhança, de forma a permitir a avaliação das diferenças entre condições existentes e as que existirão com a sua implantação na vizinhança imediata no seu entorno. E aí o parágrafo 3º expõe que o município deverá indicar a necessidade de realização do EIV, então é uma atribuição do Poder Executivo, conforme empreendimento ou atividade pretendido, quando da expedição da consulta prévia de construção ou funcionamento ou da certidão de viabilidade para implantação de loteamentos e condomínios. Então, considerando a manifestação do DENIT no ofício 112.586/2021, o L Chapecó SC SRSC, que foi encaminhado também na pauta e nos documentos que estão no site, eles elencaram que qualquer alteração ou implantação de dispositivos já implantados nas rodovias de sua competência somente poderão ocorrer após a apresentação, análise e aprovação de projeto, atendendo os requisitos previstos nos normativos supracitados. E considerando que no mesmo ofício a regularização de vias que se relacionem com a jurisdição do DENIT ocorrem mediante ação por parte do Poder Público Municipal, em consonância com a Resolução 07/2021 DG DENIT, entendendo-se que o município não tem competência para realizar intervenções nas rodovias de competência do órgão federal. Considerando por seguinte as manifestações de conselheiros em plenárias do Concidade no que tange a desnecessidade de realização de EIVs para empreendimentos localizados no Distrito Industrial Flávio Baltzeira, pelo fato que a área foi planejada e construída com finalidade específica, ou seja, implantação de empreendimentos industriais. Considerando a necessidade da análise prévia dos processos pela Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento CAUG, composta por representantes das diretorias e gerências da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, de modo a destinar o Concidade de Chapecó para as discussões de maior relevância e considerando que a função primordial do Concidade de Chapecó é promover a gestão democrática do planejamento territorial municipal de forma dinâmica, contínua, integrada e participativa, articulando as políticas públicas com os interesses da sociedade, resolve. Fica a Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento CAUG autorizada a realizar análise prévia e dispensar a exigência de estudo de impacto de vizinhança para empreendimentos localizados. Inciso 1, em imóveis confrontantes a rodovias com jurisdição federal. E aí, presidente, já na proposta inserimos um inciso 2, em imóveis confrontantes a rodovias de jurisdição estadual. E aí o inciso 2 torna-se inciso 3, no Distrito Industrial Flávio Baltzeira. O artigo 2º é uma ressalva. A dispensa que trata esta resolução não implica em qualquer outra dispensa ao cumprimento das normas pertinentes ao processo sob análise da comissão. Ou seja, dispensar o EIV, o Concidade dispensando o EIV não dispensa nenhum outro normativo, análise, aprovação de projetos e todos os outros elementos que precisa para uma atividade ou um empreendimento funcionar corretamente. E artigo 3º, essa resolução entra em vigor na data da sua aprovação pelo Concidade de Chapecó. Isso. Só deixar vinculado, então, de que não é um salvo-conduto, absolutamente. A comissão fica dispensada, mas também, se entender que precisa, a comissão vai remeter para o EIV. Tá? Então, não é um salvo-conduto, não é uma isenção. A comissão analisa e, se entender que precisa determinado empreendimento, vai tramitar conforme a questão do EIV. Cervelim? Isso, vamos colocar no microfone. O Mauro também tem uma sugestão lá. Temos o equipamento móvel de volta. Bom dia a todos. Sugerindo ali no Distrito Industrial Flávio Baltzeira, eu colocaria em apreciação distritos industriais com legislação específica. Tá? Porque nós estamos na iminência de abrir
mais um, e vai voltar o assunto para a mesa de novo. Então, são legislações específicas destinadas a um fim já previamente analisado. Era isso. Então, a sugestão é que não fique exclusivo para o distritos industriais implantados ou destinados pelo município. Legislação específica do município, tá? De iniciativa do município, como o distrito Flávio Baldiceira. Mauro, tem uma contribuição lá? Hoje tem o móvel aí. Obrigado. Bom dia, secretário e conselheiros. Parabéns pela iniciativa, na minha opinião, muito válida, né, para nós desburocratizar e acelerar. Eu gostaria de propor, eu não sei se é possível nesse regimento ou em um futuro, mas que também seja pensado talvez um denominante para as igrejas, que a gente verifica muitos processos de pequenas igrejas de 200, 300 metros quadrados, e que muitas vezes elas acabam paralisando processos mais importantes, estendendo aí as reuniões de câmaras técnicas e pautas consideradas. Desde que seja, obviamente, aprovado, né, o projeto de acústica, de licenciamento ambiental e tudo que a legislação obriga, né? Até talvez... Que metragem, Mauro, sugere? Talvez uma metragem de 500 metros quadrados. Eu até queria uma opinião do Evandro, que está coordenando há muitos anos a Câmara Técnica, né? O que eu lembro de cabeça mais ou menos que eu vejo algumas igrejas pequenas desse porte a menos de 500 metros quadrados. Eu não sei se seria um denominante ideal ou se talvez tivesse como talvez colaborar. Bem colocado, Mauro. Eu só acho que talvez um chute aqui talvez seja um critério pouco técnico. De repente a gente pode fazer um levantamento das que já foram aprovadas com as áreas respectivas e dar uma opinião mais adequada tecnicamente. Pode ser? Ótimo, com certeza, Evandro. É possível daí incluir numa futura, secretária? Eu acho que a gente poderia incluir já aqui e colocar uma sugestão, né? Não sei, não contrariando os técnicos, mas já colocar um limitador de 500 ou 700 metros quadrados, e aí a gente analisa durante 60, 90 dias o impacto que isso vai causar, e se precisar, daí a gente só corrige a resolução existente, né? Diminui, aumenta uma média, 600 metros quadrados, pode ser? Perfeito. Todos concordam? Então incluímos a sugestão do Mauro e a sugestão do Cervelin na mesma resolução. Pedro, pode ser? Sim, já tô redigindo aqui. Se tudo é certo, até o final da reunião eu já apresento a versão final e nós já votamos a versão final, tá? Ok, mas então, para a gente constar em ata, então a sugestão do Cervelin, diretor de Desenvolvimento Econômico, distritos industriais específicos, como o distrito Flávio Baldiceira, de proposição do município. Eu vou redigir, incluir os distritos industriais promovidos pelo poder público, para separar de loteamentos empresariais. Separado do loteamento empresarial, que tem regra própria. Com legislação e finalidade específica, conforme o conselheiro falou. E na sugestão do Mauro, então, o item 4. Templos religiosos. A gente precisa definir objetivamente o que é o dispensado. Né? Mas aí vamos estabelecer de até 600 metros quadrados. O que tem no plano diretor, aumentando a área de 200 para 600 metros quadrados. Com área construída inferior a 600 Obviamente metros quadrados. Que ficam mantidos itens indispensáveis, que são isolamento acústico e licenciamento ambiental, em todos esses itens que nós estamos ampliando a questão do EIV. Era isso? Consulto se há mais alguma contribuição com relação a isso, esse assunto. Ricardo, ainda mais algum assunto? Sim, agora é só essa resolução específica. Aí outras proposições a gente amplia, evidentemente. Eu gostaria só de aproveitar o gancho das resoluções e deixar bem rapidamente aqui para a situação das medidas mitigatórias, tá? É uma sugestão de que se criem novos critérios para a cobrança de medidas mitigatórias, né? Eu entendo que tem muitas situações que está se impondo medidas mitigatórias quando, de fato, elas não
os empreendimentos não geram essa necessidade. Se pede porque tem que pedir, e nem sempre, né, em muitos casos, principalmente nos projetos habitacionais de baixa renda, acaba até comprometendo esses projetos, né? Vai lá, isso aí gera aumento de custos e diminui né, essa condição do empreendedor que está trabalhando esse tipo de projeto, que é importante para o município, que ele se desenvolva de forma adequada. Então, fica aqui aproveitando o gancho das resoluções. Também gostaria de sugerir aqui rapidamente também que se crie a possibilidade de incluir, quando se faça a consulta em relação ao EIV, para a defesa do cidadão, Secretaria de Defesa do Cidadão, porque nós vemos que é possível, como medida mitigatória aqui na cidade, colocar câmeras, solicitar como medida mitigatória a instalação de câmeras de segurança. Se é possível, só deixar essa... Sim, tá, secretário? Tá, obrigado, Ricardo, pela contribuição. Só reitero que a Diretoria de Segurança Pública agora, né, tem assento no Concidade, tanto o Leuze quanto o Alaor. Okay. Então, daqui a pouco eles podem também fazer esse... Isso. E as mitigações, a gente tentou avançar com relação ao governo municipal, não conseguimos. Eu acho que a forma com que o Conselho, nas últimas reuniões, vem tratando as mitigações, eu acho que está de uma forma um tanto quanto mais eclético e mais voltado, de que os próprios empreendimentos, não necessariamente eles trazem situações que envolvem fora. Muitas vezes a mitigação pode acontecer dentro do próprio empreendimento. E está aqui o caso da igreja Getsemane, por exemplo, e outros que nós aprovamos nas reuniões anteriores, de que as mitigações acabaram atendendo o próprio empreendimento e o seu entorno ali, com situações que favorecem aos moradores. Mas eu agradeço muito, e acho que nós temos que levar em consideração o Giacchini, que é da Caixa. Eu até solicitei a ele que pudesse trazer informações técnicas para poder ajudar a subsidiar essa questão dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, faixas 1 e 2, onde está tendo uma grande evasão por parte do empreendedor, em função de que, por serem locais mais afastados, por ser sempre glebas ou áreas que precisam de mais infraestrutura, isso acaba encarecendo o imóvel, afastando o empreendedor e deixando essa faixa 1 e 2 desprovida de que possa suprir o déficit habitacional. Então, o Giacchini ficou de trazer essas informações também para contribuir na instrução dos conselheiros para poder, quem sabe, avançar nesse assunto. Ok, então muito obrigado. E só reforçando a ideia de fazer uma análise junto à Secretaria de Defesa do Cidadão em relação como medida mitigatória, que eu acho que daí seria muito legal, porque isso é necessário em todo o município, né? Com certeza. E é interessante para quem está empreendendo também, porque traz a segurança para o local. Ótimo. Né? Então seria uma coisa de ser pensada. Tá obrigado. Bom. Obrigado, Ricardo. E eu Posso só complementar, no sentido do conselheiro Ricardo, o profissional, quando faz o EIV, na verdade, ele tem até um dever lá no item 3.2.1.2 do roteiro, vai elencar os equipamentos públicos que sofrem com o empreendimento, né, que tem um impacto. É elencado educação e saúde, que são sempre os que nós mais trazemos discussão ao conselho, mas tem também a segurança pública, conselheiro. Então, o profissional, quando vai fazer o EIV, ele tem a liberdade, ele tem talvez até o dever de oficiar a Diretoria de Segurança Pública para dizer, olha, estou empreendendo, e aí tem a questão da segurança pública. Então, é uma questão dos profissionais também evoluírem no sentido de requisitar. Está autorizado ou até é um dever deles. Então, vai ao encontro do que o senhor falou. Bem certa essa colocação. Ok, podemos avançar então? Lobo, lá, mais uma contribuição, depois nós avançamos para poder delimitar o assunto. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Wilson Lobo, representante da região 9. Eu não ia falar agora, mas já aproveitando o gancho, só tem uma preocupação essa questão da dispensa. Eu entendo essa questão da dispensa, principalmente das igrejas ali, mas já entrando no assunto, eu já ia pedir mais no final da reunião, se poderia fazer algum comentário, a questão de uma notícia que chegou, pelo menos eu não consegui me inteirar muito, que nós tivemos um estudo de impacto de vizinhança aqui aprovado por unanimidade, que foi cancelado pela Justiça.
baseado em questão de questionário. Então, assim, é o momento que a gente começa a dispensar alguns tipos de EIV, daqui a pouco, o que pode gerar isso? Então, só tocar nesse assunto, porque eu ia pedir para comentar dessa questão desse específico desse estudo. O Conselho tem, né, Lobo, na sua atribuição, na sua concepção, ele tem esta prerrogativa de dispensa através das suas resoluções. Por isso que as resoluções são transparentes, claras, votadas. O que aconteceu especificamente neste EIV, depois ao final o Pedro pode dar um parecer, há uma intervenção do Ministério Público questionando a validade do EIV, ou seja, questionando o número de entrevistados, de que não atendeu o número de entrevistados, um erro formal, específico, em nada interfere com a aprovação, o Conselho não foi nem citado no caso, tá? Então, é algo específico, a demanda do Ministério Público. Inclusive, se os senhores lembrarem, teve a participação do doutor Eduardo naquela ocasião, na aprovação do EIV. Pois é, justamente. E o questionamento foi do número de pessoas entrevistadas. De todo um discorrer de situações, a decisão ela é liminar e suspende ou determina que se reinicia o EIV. Então, sem preocupação nenhuma com relação às definições do Conselho. Nós temos tido muita segurança, muita tranquilidade, até porque o Pedro é o nosso procurador adjunto do município agora. Nós temos aqui a Bruna, que é da Procuradoria, a doutora Suzana, que é advogada e é quem nos dá as consultorias com relação a plano diretor, com cidade, expert em plano diretor. Então, eu diria que nós temos esta segurança com relação àquilo que submetemos aos conselheiros. Certo? Mais alguma contribuição? Inclusive, eu quero adicionar que, em primeiro grau, foi indeferido, né? Foi o tribunal que reverteu, faz parte do jogo jurídico, né? E as palavras do presidente são precisas no sentido. Foi uma questão formal, né? O tribunal entendeu e pediu para reapresentar um novo EIV, suprindo aquele equívoco formal. E aí o município e o empreendedor são réus na ação de mandado de segurança. E agora o empreendedor, se acatar a liminar, vai reapresentar o EIV e vai vir ao Concidade para ser reanalisado com essa superação dessa formalidade. Isso. Obrigado, Pedro. Coloco, então, senhores, em apreciação a resolução normativa 06. Os que concordam permaneçam como se encontram. Os que discordam, manifestem. Então, fica aprovada a resolução 06. Conforme nós já aprovamos, então, a inversão da pauta, eu já passo para a apresentação do item do processo 7.583, é o retorno do EIV da Igreja Batista Getsemane Chapecó, empreendimento que tramitou na reunião passada, extraordinária, e que retorna agora para a reapresentação do EIV. Então, com a palavra, Maria Isabel. Bom dia a todos. Eu sou Maria Isabel, responsável técnica do EIV, que foi apresentado na última plenária, né? Quem apresentou por mim foi o arquiteto Pedro, que é o responsável técnico do projeto arquitetônico. Então, depois dessa apresentação, a gente fez algumas adequações no projeto, a gente teve algumas orientações da EAO, né? Eles fizeram alguns apontamentos e a gente fez algumas melhorias no projeto. Eu vou voltar, né, à apresentar rapidamente, eu acho que todo mundo já conhece, então, é um local de culto com uma área aproximada de 6.200 metros quadrados, localizado no bairro Universitário. Então, a localização no município, né, aqui no bairro e na quadra, ao lado do Colégio Logosófico. Então, a área de influência de 1 quilômetro, que foi levantada. O uso e ocupação do solo no entorno. Então, a gente percebe que ela é basicamente residencial, né, com alguns comércios, principalmente localizados na Avenida Nereu Ramos. Também foram encontradas escolas, postos de saúde, uma praça, condomínios residenciais, mas a maioria mesmo são residências unifamiliares. Existe uma praça na área de influência, né, bem próximo ao empreendimento.
instituições de ensino, né? Então foram localizadas algumas, desde CEIM até universidades. 2 centros de saúde da família, o SUL e o Seminário. Referente aos questionários, né? Então, o número, só para pegar o gancho referente ao número de questionados, foi levado em consideração 5% da estimativa populacional do empreendimento, né? Então, foram feitas 3 perguntas referente à opinião sobre a implantação do empreendimento. 69% se demonstrou favorável, 26% indiferente. Em relação aos impactos, a gente apresenta para o entrevistado um documento, né, mostrando estimativa populacional, área construída, imagens do empreendimento e lista os principais impactos que esse empreendimento vai causar no entorno. Então, referente a esses impactos, 70% dos entrevistados acharam que tudo bem, que não teria problema nenhum. E, em relação também à infraestrutura da região, 44% disse que a infraestrutura da região é boa e 40% disse que a infraestrutura da região é ruim. Então, voltando para as características do empreendimento. Ele está localizado num lote de 13.700 metros quadrados, ele tem a área construída de 6.200. Ele possui capacidade total de 1.200 fiéis. Porém, esse público será atingido apenas 4 vezes ao ano, tá? Em dias de eventos. O local ele pretende receber diariamente cerca de 400 fiéis, tá? Por culto. Hoje, a igreja conta com 1.200 membros efetivos, tá? Inscritos lá na igreja. E cada membro da igreja frequenta um culto por semana, né? Então, são todos esses horários de cultos aqui que existem na semana, e cada um desses 1.200 fiéis escolhem um desses horários para frequentar a igreja. Então, a gente pode ver que até esse número de 400 fiéis que a gente está estimando por dia é um número bem elevado e provavelmente não vai ser atingido, né, nos próximos anos. Vai demorar mais tempo para ser atingido esses 400 fiéis por dia. Então, durante o dia a dia da igreja, além dos cultos, né, das 8 da manhã até as 6 da tarde, a igreja conta também com atendimento jurídico aos declaradamente pobres, tem uma associação que eles fazem arrecadação de cestas básicas, aulas de artesanato, costura, fabricação de doces, esportes e arrecadação de roupas para doação. Hoje, essa associação ela atua nos bairros Pinheirinho e Belvedere, mas como ele vai ser implantado ali no bairro Universitário, Universitário, Seminário, né? Eles vão ampliar todas essas atividades também para atendimento desses bairros lindeiros. Então, aqui uma imagem da igreja. Então, aqui o empreendimento. Essa é a implantação dele no lote. Eu vou dar um zoom aqui, tirando essa área aqui do fundo é uma área de APP, tá? Então, eu só vou dar um zoom para demonstrar melhor. Então, como que ficou a implantação? Uma faixa de desaceleração, né, acessando. Aqui, onde acontecem os cultos, todas as áreas de apoio, né, nas laterais. Estacionamento. Então, a pessoa entra, né, pode fazer o embarque e desembarque aqui nessa área coberta e seguir para o subsolo. Ou, caso não tenha vagas disponíveis no subsolo, ela pode fazer o retorno e estacionar nas vagas descobertas aqui. Também foi projetado uma baia de ônibus em frente ao empreendimento e um local para uma praça de uso público aqui dentro do terreno. Então, referente às rotas de acesso, o empreendimento possui 2 possíveis rotas. Uma pela Nereu Ramos, essa linha em vermelho, e outra pela Maria de Marcos Copel. A Rua Maria de Marcos Copel ela foi recentemente pavimentada, né, e sinalizada. E a Avenida Nereu Ramos, essa imagem aqui, que é uma via, né, de 25 metros pavimentada. Referente ao trajeto do transporte público, as linhas vermelhas tracejadas são o trajeto do ônibus aqui no entorno do empreendimento e os pontinhos amarelos aqui são os locais e pontos de ônibus.
A distância do ponto de ônibus mais próximo do empreendimento fica aproximadamente 165 metros, tá? Da entrada, né? Um deles fica aqui na saída do Logosófico e o outro do outro lado da rua. Esse é na atestado ali do Logosófico. O empreendimento já é logo a seguir, mas, né, a distância da entrada do pedestre fica aproximadamente 165 metros. Esse ponto de ônibus já está nos novos padrões municipais. E o do outro lado da rua, que é esse aqui, ele está num padrão antigo e o local ali não possui acessibilidade. Então, a demanda por transporte público foi estimada de acordo com a divisão modal que é disponibilizada no plano de mobilidade urbana do município. Então, para a população fixa, que são os funcionários ali da igreja, foi estimado 4 usuários, né, do transporte público, 216 usuários para clientes do empreendimento em dias de eventos. Então, estimando aquelas 1.200 pessoas 4 vezes por ano, foi estimado 216 usuários. No dia a dia de funcionamento, naqueles horários de culto, né, foram estimados 72 usuários de transporte público. Aqui, então, a gente tem os horários de transporte público próximo aos horários de culto, né? Então, às 18h50, chegando até o local do empreendimento às 18h55, às 19h, chegando às 19h05, 19h30, chegando às 19h35. Então, são 3 ou 4 possíveis, né, ônibus que chegam ali próximos aos horários de culto. Então, os acessos. Como a gente citou anteriormente, o acesso do empreendimento vai ser feito, né, aqui pela Nereu Ramos. Né? Então, quem vem do centro segue aqui pela Nereu Ramos, entra na via desaceleração e acesso ao empreendimento. A Avenida Nereu Ramos é caracterizada por uma via arterial. Aqui umas imagens, né, aéreas da avenida. Os passeios públicos, então. Aqui em frente ao condomínio Vila Bela, o passeio público está de acordo com a legislação e em frente ao Colégio Logosófico também. Tá? Então, aqui, que seria a gleba do empreendimento, não possui passeio público hoje. Então, aqui em frente ao condomínio Vila Bela e ali em frente ao Colégio Logosófico. Foi feito também o levantamento da sinalização existente ali no entorno. Aqui, então, só para representar para vocês. Foi levantados polos geradores de veículos na área de influência. Então, foram levantados 11 polos. Tá? Aqui a gente faz a comparação dos horários de culto para os horários dos polos geradores de veículos. A gente pode perceber que os horários de culto eles não coincidem com os horários de funcionamento dos polos, a não ser do IFISC aqui, que ele termina às 9 horas da noite, que seria o horário de finalização dos cultos. Os cultos seriam das 19h30 às 21h. Então, todos os outros polos, né, não coincidem o horário. Claro, vai existir alguma coincidência, né, que as universidades, principalmente, os alunos não é como escola, né, que entram às 7 e saem às 22. Depende das aulas, né, às vezes são dispensados antes ou não. A gente sabe que vai existir essa coincidência de alguns horários, mas não será nada que vai impactar tanto na via, né, principalmente pelos horários de funcionamento mesmo, que são os horários de maior fluxo do entorno. Então, a avaliação dos acessos foi escolhido um ponto de contagem em frente ao empreendimento na Avenida Nereu Ramos. Então, sentido bairro e sentido centro. Aqui a gente fez as contagens manuais de veículos. A gente pode ver que na Avenida Nereu Ramos, sentido centro, o nível de serviço, no pior momento do dia, é nível de serviço A, que a via não tem ela não tranca, ela flui, né, sem nenhum problema. E no sentido bairro, que é o pior horário, assim, no horário das 18 horas, também ela possui nível de serviço A. A geração de viagens para o empreendimento. Para o dia a dia de funcionamento da igreja, foi estimado 92 viagens de automóveis e 24 viagens de motocicleta. E para os dias de evento, que acontece 4 vezes por ano, 276 viagens de automóveis e 76 viagens de motocicleta.
essa geração de viagens também foram obtidas a partir do levantamento de divisão modal, né? Aquela divisão modal que dá o percentual de pessoas que usam carro, moto e transporte coletivo. Então, para os dias de evento, a gente percebe que vai ter uma alteração no nível de serviço da via de A para B. E para o dia a dia de funcionamento da igreja, não vai ter alteração do nível de serviço, ela continua A. Para a gente fazer essa avaliação, a gente colocou todas essas viagens geradas pelo empreendimento em um único horário, tá, do dia. Então, por isso que acontece essa alteração de nível de serviço. Porque, geralmente, para os empreendimentos, a gente divide o número de viagens em todos os horários, né, de funcionamento. Mas, como a igreja funciona geralmente durante 1h30, 2 horas, a gente focou todas essas gerações de viagem num único horário. Em relação aos estacionamentos do empreendimento. O empreendimento, para o dia de evento, seriam necessárias 276 vagas de carro e 76 vagas de motocicletas. Para o dia a dia de funcionamento, 92 vagas de automóveis e 24 vagas de motocicletas. Seguindo a legislação, seriam necessárias apenas 105 vagas. O empreendimento conta com 99 vagas de motos e 203 vagas de carro, muito acima do que a legislação aqui solicita. E o que atende perfeitamente o número de vagas necessárias para o dia a dia de funcionamento do empreendimento. Ela apenas não supre a demanda em dias de eventos. A de moto, sim, apenas faltariam cerca de 70 vagas para carros. Então, como medida mitigadora, agora, já que eu citei o número de vagas ali, eu vou direto para as medidas mitigadoras sobre o estacionamento. A legislação, né, como eu citei agora, exige 105 vagas de estacionamento. O empreendimento possui 203 de automóveis e 99 de moto. Eles têm como medida mitigadora fazer a pintura de vagas de estacionamento, 200 metros em cada lado da rua, aqui em frente ao empreendimento, o que geraria aproximadamente 70 vagas. Tá? Então, essas 70 vagas que faltam para os dias de evento estariam disponíveis ali na rua, né, as vagas todas demarcadas. Além disso, também eles vão instalar sinal luminoso e sonoro, indicando a entrada e saída de veículos no empreendimento, e também indicativo de número de vagas disponíveis dentro do empreendimento, para que a pessoa não tenha que entrar, procurar a vaga e sair. Então, se tiver 0 vagas disponíveis, eles já partem para procurar alguma vaga na rua mesmo. Continuando sobre as vagas de estacionamento, foi previsto aqui uma baia de ônibus, né, em frente ao empreendimento. Essa baia de ônibus aqui, apesar de o empreendimento não receber ônibus, nunca ter recebido um ônibus, nem em dias de eventos, a gente não sabe como isso vai se comportar no futuro, então foi prevista essa baia de ônibus aqui em frente ao empreendimento, né, onde o ônibus pode estacionar, fazer o embarque e desembarque dos fiéis e seguir ou permanecer ali mesmo. Sobre a mobilidade, então, foi proposta uma melhoria na sinalização vertical e horizontal na Avenida Nereu Ramos, numa distância de 200 metros para cada lado do empreendimento. Em dias de eventos, o empreendedor se compromete em reforçar a sinalização do local, através de sinalização móvel, né, e contar com o auxílio ou da Guarda Municipal ou de Segurança Privada para evitar qualquer transtorno que possa ocorrer ali. E também foi feita, né, essa faixa de desaceleração aqui, para evitar que os carros parem, né, sobre a pista para entrar no empreendimento. Até a finalização do empreendimento, como já foi citado na apresentação anterior, existe uma lei de regularização do condomínio Vila Bela, que fica aqui em frente, que prevê o fechamento desse canteiro aqui em frente à igreja e a instalação de uma rotatória aqui na Rua Lions Club. Porém, esse processo de regularização no condomínio está em trâmite ainda. Se até a conclusão da obra da igreja, essas obras não forem feitas pelo condomínio, a igreja se compromete em realizar, né, então, o fechamento do canteiro e a instalação dessa rotatória, com o projeto aprovado, né, certinho no órgão competente.
Também foi proposta aqui em frente, aqui a saída de pedestres, tá, do empreendimento. Foi proposto a execução de uma lombofaixa aqui na frente para proporcionar maior segurança, né, para o pedestre, até porque o ponto de ônibus de retorno ao terminal fica do outro lado da rua, né? Então, para ter essa segurança, a execução dessa lombofaixa. Também a localização do ponto de ônibus do outro lado da rua fica mais ou menos aqui. O condomínio Vila Bela termina aqui, né? Então tem um trajeto aqui que ele não possui calçada, né? Ele não possui passeio público, então fica complicado para o pedestre e até para os portadores de necessidades especiais, né? Para chegar até o ônibus. Então a gente vai pedir que esse ponto de ônibus seja realocado um pouco mais ao sul. E o empreendedor também se compromete em executar a acessibilidade do fim da calçada aqui do condomínio até o local desse ponto de ônibus. Outras medidas mitigadoras, então, também que foram implantadas, o isolamento acústico com laudo de efetividade do empreendimento no momento do habite-se, né? A doação de uma câmera de monitoramento, né? Seguindo mais ou menos ali o que o Ricardo tinha sugerido, né, para instalar ali nas proximidades do empreendimento, em local que vai ser definido depois pela secretaria. A recomposição da APP dentro dos limites do lote e a limpeza e manutenção da APP num raio de 100 metros ali no entorno, né, que tem aquela APP no fundo do lote. Então, eles vão fazer toda a limpeza dessa APP ali no entorno. E a implantação de uma praça de uso público, que vai ficar aqui dentro do empreendimento. Essa praça ela vai ficar dentro do lote do empreendimento e ela ficará disponível para a população nos horários de funcionamento da igreja, que é mais ou menos das 9 às 18 horas. Tá? Porque depois desse horário, a igreja fecha os portões, porque como é dentro do lote, né, ela não vai se transformar numa área pública, não é uma área de doação para a prefeitura, é uma área dentro do lote, mas eles vão fazer toda a infraestrutura ali de playground, de bancos, né, para que a população ali do entorno tenha, né, mais um local de recreação e como fica de responsabilidade deles, então esse vai ficar disponível no horário de abertura da igreja. Né, e como foi citado anteriormente, também todo o trabalho de assistência à comunidade que a igreja tem, né? Aquela arrecadação de cestas básicas, as aulas, né, que são oferecidas, e as arrecadações de roupa, e que também vai ser estendida ali para os bairros do entorno ali do empreendimento. Era isso, obrigada. Obrigado, Maria Isabel. Consulto os senhores se há alguma contribuição por parte do Conselho. Mauro? Bem rapidinho hoje, pessoal, só queria parabenizar os arquitetos Maria e Pedro, né, e como empreendedor o pastor Daniel, que a gente conversou muito na segunda, né, quase 2 horas, e eles trouxeram aí várias soluções aí que eu acho que isso que tem que ficar para o Conselho, que o Conselho não vem aqui para travar o empreendimento ou para buscar tirar dinheiro dos empreendedores, muito pelo contrário, né, que sejam trazidas medidas compensatórias para dentro do empreendimento, como foi aqui. Olha a praça, né, que legal, fica ali, o próprio empreendimento utiliza a lombofaixa, ela vai garantir segurança para os usuários da igreja, porque ali é uma via que o pessoal acelera muito, então se obriga a parar, né? Porque quem mais vai atravessar ali é o pessoal da própria igreja. A questão da limpeza da APP, que bacana, né? Mais 100 metros para frente, né? Então, só parabenizar e talvez deixar isso que o Ricardo já puxou antes, né? Que muitas vezes a gente fica até triste quando tu vê ali 20 cubes para X coisa, né? Acho que o Conselho não quer isso. O Conselho quer que talvez seja 2 cubes, mas com soluções criativas, bem pensadas e que realmente tragam uma efetividade para o empreendimento, né? Então, só deixar isso aí. Parabéns aos profissionais e ao empreendedor. Beleza, boa contribuição. Lembrando sempre que todas essas intervenções de trânsito, o projeto será encaminhado à Diretoria de Segurança Pública para fazer as análises, né? E em havendo questões técnicas para serem alteradas, ela tem a prerrogativa de alterar, certo? Lobo.
Mais alguém depois do Lobo? Não? Então, mais o Lobo e depois nós deliberamos. Já falasse agora, secretário, da questão que vai passar lá pelo trânsito, né? É só um apontamento ali da lombofaixa ali, que logo acima já existe uma lombada em função do colégio logosófico. Então, só para se atentar a isso, porque a gente sabe que o tempo de resposta dos veículos de emergência se complica, né? Então, para numa lombada, logo em seguida para numa lombofaixa, logo numa via de acesso ali de uma região que é complicada, né? Então, só lembrar disso. Tranquilo. Por isso, tecnicamente, quem vai decidir é a Diretoria de Segurança Pública, né? Podendo optar pela lombofaixa ou pela pintura, né? Aí fica a critério do órgão de trânsito para a gente não se sobrepor. Senhores, coloco em apreciação, então, o processo 7.583. Os que concordam permaneçam como se encontram. Os que discordam, manifestem. Fica aprovado, então, o processo 7.583, 2020, da Igreja Getsemane. Pastor Daniel, quer falar alguma coisa? Está tudo certo? Que bom. Certo, então? Agradecemos, então, o empreendedor. Obrigado, pastor Daniel, os profissionais também. Seguimos. Mais um EIV do ano passado que segue o baile. Passo, então, aos processos. Eu só vou pedir para os senhores se a gente segue a pauta ou se nós podemos seguir com o EIV do pessoal do Felbert Pub e Bar. Azar. Porque estão aqui. Os empreendedores estão aqui desde o início da reunião. Consulte se nós podemos seguir para o EIV, depois as outras são deliberações mais pontuais. Você tem que praticar o inglês, porque agora tem os bares, daí tem os empreendimentos do Paludo também, que é Beach Club e tal, então não é só feijão e arroz, não está fácil. E vem mais com nome em inglês aí, tá? Só com nomes americanizados. The Books on the Table e tal. Vamos lá. Pessoal, com a palavra, então, obrigado. Com o pessoal, então, que vai apresentar acerca do EIV. Fiquem à vontade. Depois dessa deliberação, daí nós passamos para os informes. Não, tem o Daniel aqui e tem da PUEST duas questões formais aí que o Pedro vai passar. Mas com a palavra. Bom dia a todos. Eu sou geógrafa, Janete Faco, e sou responsável pela equipe multidisciplinar que fez o estudo de impacto de vizinhança da Felbert Pub Bar. Vamos ver aqui. Então, aqui está a equipe técnica, né? A arquiteta Fernanda, eu, geógrafa, o Marcos Cavossa, que é administrador, e o Sival Júnior, então, que é graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFFS, e o estagiário. Aqui a minha ficha, a RT também, né? A minha formação, a localização do empreendimento com o mapa do município. Então, nós temos as principais vias de acesso. E bem no centro, então, nós temos a marcação da localização, né, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 997, no lote 91, quadra 25A. Podemos observar, né, que fica exatamente na área central, né, que é a nossa principal via. Aqui, então, o croquis da quadra, com a localização mais específica do lote. Salientando que é um local que já existia uma lanchonete, né, bar, lanchonete com música ao vivo nos finais de semana. Então, foi feita uma readequação em decorrência de troca de proprietários, né? Então, assim, com uma nova visão, né, do empreendimento já implantado no local. Então, as fases, né, que nós realizamos para que esse EIV, né, ele se efetivasse, né? Então, foi feito todo o levantamento bibliográfico frente à legislação municipal, seguido toda a normativa municipal, né, no que tange as fases, né, a etapa desse estudo de impacto de vizinhança, toda ela foi respeitada. Também fomos a campo, então, para fazer a contagem de veículos e a aplicação de 130 questionários à população que trabalha e reside
na área direta de impactos, que seria um raio de 600 metros. Também houve a tabulação de todos esses dados, né, das informações levantadas e também a projeção, né, conforme solicitado para veículos, motos, enfim, para 10 anos futuros. E, no final, então, toda a documentação, né, que é solicitada, né, quanto isolamento acústico, a questão também do isolamento, do laudo de ruídos, né, do estabelecimento propriamente dito. Fizemos elaboração de vários mapas, né, e croquis em cima dos mapas, né, do município e da legislação, e também, então, a tabela de impactos de mitigação. Aqui nós temos a caracterização do empreendimento. Trata-se de um edifício comercial. Ele fica categorizado como de pequeno porte, né, menos de 700, a capacidade máxima dele, menos de 700 pessoas. A localização, novamente. E o proprietário da edificação, então, é o senhor Ovides Marchese e seu irmão. Ele é locado pelos empresários Alex Mendes e Jason Primo Barbieri, né? E ele fica caracterizado num lote de 425 metros, cuja edificação ocupa 248 metros quadrados, tendo também um deck externo com área de 100 metros, que é específico para fumantes, área aberta. Salienta-se que, então, essa edificação ela encontra-se na área urbana central do município, né, a Avenida Getúlio Vargas, onde, então, tem assim, um parâmetro para um maior adensamento, justamente pela parte de infraestrutura já existente. E o objetivo desse estudo de impacto de vizinhança, ele para conseguir, então, a obtenção do alvará de funcionamento, né, enquanto casa de shows, junto aos órgãos competentes que aqui se apresentam. Aqui, então, a identificação das atividades, a fachada da Phil Beach. Ela fica para todos, né, se localizarem em frente à papelaria Juliana. O nome, então, Phil Beach Pub e Bar. As atividades a serem desenvolvidas: casa de shows, festas e eventos, bares, outros estabelecimentos especializados em servir com entretenimento, lanchonete e similares, restaurantes e similares, comércio varejista em mercadoria em geral, que vamos dizer assim, para você conseguir o alvará, então, o que, vamos dizer assim, o estabelecimento está classificado, categorizado. Novamente, aqui as informações dos proprietários, dados, contatos. Referente ao projeto arquitetônico, né? Aqui nós temos rapidamente as plantas, né? Onde foi feito todo o isolamento acústico. Nós temos a parte das janelas, nós temos as câmeras que tem o isolamento. Salienta-se que esse estabelecimento ele não tem janelas para nenhuma das laterais, não tem aberturas. Então, o que facilita, né, com que esse isolamento ele se torne mais efetivo. Também foi feito a parte o laudo de ruídos com profissional engenheiro do trabalho, né? Isso foi em 2019. Logo em seguida, então, houve uma reforma e houve, então, a transferência, né, a compra pelos novos proprietários. Nós colocamos, inclusive, nas medidas mitigatórias, apesar de ser uma lei, então não deveria estar nas medidas mitigatórias, mas salientamos que para se certificar, e até como pedido também da Câmara Técnica, um novo laudo de ruído que fica elencado a emissão do alvará. Nós temos também a parte do isolamento acústico, já passou pelos bombeiros, né? Então, foi o que vaza de som, ele fica muito abaixo do que é permitido pela legislação vigente, né? Isso de acordo com o laudo emitido pelos bombeiros. Aqui mais algumas informações, né, quanto à espacialização interna, banheiros, cozinha, a pista, né, para a disposição das mesas. Aqui outros dados do empreendimento, então.
como é que foi calculado, né, a população máxima, né? Foi utilizado o cálculo, né, de 2 pessoas por metro quadrado. Então, com isso, nós chegamos, né, na maior parte, que é a interna, na área de 248 metros, a população de 2 pessoas por metro quadrado, nós temos um total de 496 pessoas. E no deck, que é a parte aberta, a parte externa, então, somos 200 pessoas. Então, o total ficariam, máximo, 696 pessoas. Aqui, então, quanto às áreas de influência, né? Nós temos a área direta afetada, que é logo onde tem propriamente o estabelecimento, né, o empreendimento. A área de influência indireta, que é, então, a orla dos 600 metros, onde nós ouvimos as pessoas. E a área de influência indireta, que ela abarca o município como um todo e até região, porque seria a população também que vai se deslocar para ir se divertir, né, na casa de shows. Aqui, então, o raio de 600 metros, nós temos a localização do empreendimento e, na Fernando Machado, destacado aí com essa bola em amarelo, fica o estacionamento locado pelos empreendedores para os seus clientes. Aqui nós temos, então, o mapa que fizemos do uso do solo, né, com a caracterização do entorno dentro desses 600 metros, onde nós temos ali, conforme o plano diretor, né, o que seriam equipamentos, serviços públicos, residências, né, e fica bem caracterizado. Nossa, eu aqui com o meu óculos daqui, eu não consigo ler muito bem a legenda, eu imagino vocês, né? Agora já sabemos como foi o nosso primeiro estudo de impacto, que temos que ampliar a letra, né, e as imagens nos próximos. Mas, assim, fica bem caracterizado que é uma área mista, né, e ela basicamente, o que nós temos são alguns edifícios, né, residenciais, mas o restante é área comercial. Temos estabelecimentos, né, escolas, nós temos lojas, temos mercados, né, temos muitas farmácias, serviços também, equipamentos públicos, todos detalhados, né, nesse mapa do uso do solo. Também, em relação aos equipamentos públicos, nós fizemos, então, dentro desse raio de 600 metros, todos os destaques, né, escolas, a parte de segurança pública, os hotéis, toda a parte de entretenimento também, né? E aqui, uma caracterização, algumas imagens, né, de algumas quadras antes e depois do empreendimento que caracteriza, nos últimos 10 anos, principalmente, a Avenida Getúlio Vargas como uma via gastronômica. O que isso significa? Que os principais estabelecimentos nesse entorno aí, ligados a entretenimento e a alimentação, seriam bares, pizzarias, restaurantes, casas que possuem música, som ao vivo, né? Então, assim, várias casas de shows também, o que torna a Avenida Getúlio Vargas, né, com essa caracterização. Então, aqui, nas áreas de interesses, né, como citado antes pelo Pedro, então, a educação e saúde, nesse caso, a educação e saúde, eles não vão sofrer nenhum impacto, porque na área da educação não vai mexer, não vai alterar a movimentação fixa, a população fixa no raio desses 600 metros, porque, em decorrência do estabelecimento ser uma casa de shows, nós vamos ter uma oscilação nos períodos noturnos, quando tem evento na casa de shows, da população flutuante, né? Quer dizer que as pessoas vêm para esse local para se divertir com os amigos, ouvir a música, né? E depois elas retornam para suas casas. Então, tanto saúde quanto educação, nós não teremos impactos. Ou seja, nós não vamos precisar de mais vagas na rede municipal de educação, tampouco também na parte de saúde pública. Salienta-se que na parte de segurança pública nós temos pontos dentro desse raio de 600 metros, né, nós temos pontos com viaturas da Polícia Militar, da Guarda Municipal, e também o próprio empreendimento ele conta com a sua segurança particular. Na parte de infraestrutura, então,
como já era um estabelecimento, né, uma edificação já existente, então a parte do esgotamento sanitário ela já existia, até porque era antes, né, um estabelecimento com essa mesma categoria. E a parte da drenagem urbana ela vai ser dispensada para a área pública, né, para a drenagem fluvial, uma parte mínima, porque o estabelecimento ele tem captação de água da chuva. Essas águas das chuvas elas são reutilizadas para toda a parte de limpeza, né? E pensa-se também, agora já tem projeto futuro, para ampliar, né, o armazenamento dessa água para a disposição também nos vasos sanitários, né? E quanto à energia elétrica, também já tinha no local, né, no próprio documento, anexamos, né, uma fatura de energia elétrica, e visando também uma economia de energia, o estabelecimento ele foi todo dotado com a parte de LED. Então, todas as lâmpadas, toda a parte de energia utilizada, de luz, ela é com LED. Na parte externa, né, na área pública, então, nós também salientamos que a Avenida Getúlio Vargas, aqui tem as fotos, né, que caracterizam o entorno, a área central, né, a calçada, o canteiro central, onde também nós temos toda a nova iluminação pública com LED. Dá para observar também um ponto de táxi, né, em frente ao estabelecimento. No que diz respeito à parte dos resíduos sólidos e a destinação, nós temos dois tipos, né, que seriam os orgânicos e a geração também de materiais recicláveis. O que seriam os resíduos sólidos gerados pela casa de shows? Então, fica somente a parte de papéis de mão, né, de banheiro, e também papel toalha utilizados na cozinha, além dos restos de lanche. Também salientamos aqui que esses resíduos sólidos gerados em casas de eventos, né, eles se classificam como classe 2 ou inertes, ou seja, eles não vão oferecer, então, riscos à saúde humana e nem ao meio ambiente, desde que bem armazenados e destinados de forma adequada. Na parte dos orgânicos ainda, temos a foto na lateral da via, onde tem os containers, né, para material reciclável e também para o orgânico. Então, a destinação, depois de previamente armazenado, né, em embalagens plásticas, né, numa parte específica externa ao estabelecimento, eles serão depositados nesses containers. No que diz respeito aos recicláveis, e talvez seria a maior parte, né, latas de cervejas, refrigerantes, vidros das long neck e copos descartáveis. Esses também serão acondicionados de maneira separada, né, e depois depositados no container destinado especificamente a esse tipo de material. Salienta-se que esse material todo reciclável, né, que está depositado em containers nas vias públicas, eles são destinados, então, às cooperativas do município de Chapecó. No que se refere ao adensamento populacional, como já dito, não haverá um adensamento, justamente porque vai oscilar o público flutuante somente no período noturno, né, nos horários em que a casa de show estará em funcionamento. No que se refere à valorização ou desvalorização imobiliária, quisto, né, que por se tratar de um estabelecimento comercial localizado na principal via da cidade, né, a regra natural, né, e de acordo seguindo, né, o que nós temos, né, sobre a evolução urbana do município, a tendência é que haja uma valorização imobiliária, né? Então, se trata de uma região central da cidade, onde temos toda uma infraestrutura, né, pública, equipamentos, né? Então, isso também justamente para atender toda a população e as atividades econômicas, a tendência é que cada vez se valorize mais. Referente à mobilidade urbana, então, nós constatamos, né, principalmente na aplicação desse questionário, nas observações, né, na frente, nos dias e nos horários que fomos fazer a contagem de veículos, que a população das casas de shows, elas geralmente não utilizam
o transporte público aqui em nossa cidade. Isso porque, em decorrência dos horários, e também porque quem vai para a casa de shows geralmente não utiliza, ou vai de carro, ou vai com amigos, ou vai de Uber, né? Mas não utiliza o transporte coletivo. Então, assim, não demandaria de maiores número de ônibus em horários diferenciados. No detalhe, nós temos a localização e também a espacialização no croquis das vagas para o estacionamento, né, dos clientes, sendo que tem para idosos, para especiais, né, para cadeirantes principalmente, e bicicletas e motos também. Aqui, então, referente à contagem de veículos, que aconteceram em 3 dias, e em horários bem distintos, considerados, né, que seriam de levantamento de pico, em frente, né, do estabelecimento na Avenida Getúlio Dornelles Vargas. Então, nós temos aí veículos leves e motos. Não constatou-se nesses dias e nesses horários, né, nenhum caminhão ou carga pesada, tampouco transporte coletivo, porque eles se dão através das laterais, né, principalmente na Nereu Ramos e também na Fernando Machado. Aqui os cálculos, né, que nós fizemos para os próximos 10 anos, então, né? Utilizou-se o que é vamos dizer assim, o básico para fazer os cálculos, né, que é esse material do DENIT, essa apostila, né, do DENIT de 2006, onde tem várias metodologias para serem utilizadas. Então, a partir da nossa contagem de veículos e de carros, nós fizemos essa contabilização aqui. Então, para melhor entender essa projeção, nós fizemos os cálculos, né, e ficou assim. Para a gente entender um pouquinho essa questão, né, da projeção para os próximos 10 anos. Nós pegamos nós conseguimos, né, aqui em Santa Catarina, no site do Detran, a quantidade de veículos do município. A partir da nossa contagem, então, nós pegamos a quantidade de veículos existente em 2020 e dividimos pela quantidade de veículos de 2010, nós temos um fator, que é esse FCI. A partir disso, então, que nós fizemos, usamos os nossos números do levantamento da tabela anterior, tanto de moto quanto para carros, para a gente fazer o levantamento. Então, para carros, no ano de 2030, nós teremos um aumento atual, nós temos 103.600 carros. Para 2030, fica 178.192 carros. Para a moto, hoje, nós temos 27.348, e essa nossa projeção futura ficou para 39.381 motos. Então, assim, nós consideramos essa contabilização, essa contagem de carros e veículos de 15 em 15 minutos. Depois você pega esses valores, né, que deu uma média mais ou menos de carros para 180 carros para cada 15 minutos, e de moto de 310 310 carros, né, a projeção para cada 15 minutos daqui a 10 anos. Motos, hoje nós temos, então, para cada 15 minutos, 15 motos, e a projeção para 2030 é de 51 motos a cada 15 minutos. Não é meio chata essa parte de cálculos, né? Mas aqui está tudo explicadinho, né? O que eu acabei de resumir, né? Até para ficar um pouco mais entendível, né, para todos. E aqui, no que diz respeito à aplicação dos questionários. Então, aqui um pequeno modelinho, e até para não se alongar, nós apresentamos 3 das questões, né? Todos os 130 questionários equivalem, nós pegamos nesse raio de 600 metros, 2% da população. Isso dá 126 pessoas. Nós aplicamos, arredondamos para 130. Então, aqui, 3 perguntas, né, que talvez seriam as essenciais, as mais importantes, que nós questionamos os entrevistados. Alguma objeção para a abertura da casa de shows? Para 12%, sim, alguma objeção. E para o restante, então, nenhuma objeção. No segundo gráfico, mesmo foi pedido para eles que
Mesmo com o sistema de isolamento acústico, será que o som poderia incomodar, né, quem mora nos edifícios da redondeza, quem tem comércio? Como a gente viu, a caracterização é de gastronomia, então, no noturno, nós temos restaurantes, pizzarias no entorno, né? Então, nós ficamos com 15% que tem alguma objeção, ou seja, que diz que se incomodariam, e o restante, 85%, diz que não. Ao contrário, né, que é mais uma atividade econômica que está se instalando, a geração de empregos, né, toda essa questão, né, de arrecadação de impostos para o município, que são favoráveis. No que tange a movimentação de veículos, se isso poderia atrapalhar ou não, para 15%, sim, de alguma maneira atrapalharia, e para 85% dos entrevistados, não atrapalharia. Então, as outras questões também elas estão disponibilizadas, né, em todo o estudo, cada questionário de forma individual, para quem quiser acompanhar, e agora, então, a matriz de impacto. Nós construímos ela de acordo com as 3 grandes câmaras técnicas, que é justamente por onde passam os estudos de impacto de vizinhança. Então, aqui nós temos os impactos, né? Negativos, né, geralmente aqui, porque o impacto é a saída da balada, né, das pessoas, né, que podem acarretar em barulho na rua, em frente ao estabelecimento. Então, para isso, nós temos as medidas mitigatórias aqui, que foram propostas pelo empreendedor e já estão sendo disponibilizadas, principalmente nas redes sociais da Casa de Shows, né? Que seria investimento em cartilhas sobre comportamento, trânsito e deveres em vias públicas, que se encaixa lá naquele tema transversal de educação e cidadania. Isso, então, a ser divulgado nas mídias sociais do estabelecimento, né? Que já está acontecendo, e também de forma presencial na casa depois, né? Vai ser o setor de marketing, vai fazer um trabalho diferenciado em relação a isso. Também, a cada 45 dias, os empreendedores se comprometem a fazer um evento social. Como é que seria esse evento social? Todo o valor que será arrecadado com a entrada, né, no estabelecimento, e será cobrado também 1 quilo de alimento, ele será destinado, então, a alguma casa de idosos, alguma instituição que o município, então, é que vai fazer essa mediação, né? No que diz respeito às vagas de estacionamento, que também pode ser um impacto negativo na área pública, então, o estabelecimento ele tem alugado um local particular, né, com 20 vagas, que dá, então, acima do necessário, né, pela metragem e o número de pessoas, né, que o estabelecimento recebe. Quanto ao passeio público, nós temos, então, um impacto positivo, porque nós não teremos a disposição de mesas na parte da calçada, ela é toda pública mesmo. Quanto ao tráfego de veículos, então, que é negativo, nós sabemos disso, né? Então, ele se contabiliza a tudo que tem no entorno, e, então, aqui pensou-se em fazer incentivos, né, através de cortesia, por exemplo, né, campanhas onde eles vão constantemente estar oferecendo bebidas para quem comprovar que chega no estabelecimento por carro de aplicativo, por táxi ou então por carona solidária. Tá? Então, isso também já está sendo divulgado nas redes sociais do estabelecimento, e, como vimos anteriormente, né, o que facilita é que, em frente à Casa de Shows, já tem um ponto de táxi. Também serão feitos parcerias com pessoas, né, que têm carros de aplicativo, justamente para facilitar a vida, né, de quem vai ao estabelecimento. E isso, então, também não, vamos dizer assim, que é uma forma de diminuir o impacto, né, e as pessoas que vão ao local para se divertir e beber, então, não ir de carro, não dirigir. No que diz respeito à segurança do local, a Casa de Shows ela vai contar com seguranças particulares, e isso, de certa maneira, também vai proporcionar uma tranquilidade maior para quem frequenta a casa, e não só para quem mora ou então trabalha no entorno. Meio ambiente e saneamento. Então, assim, quanto ao consumo de energia, que também seria um impacto negativo, a casa ela já foi pensada, né, depois dessa reestruturação, e toda a parte de iluminação é feita por LED.
atividades de cozinha não vão utilizar gás e óleo para frituras. Então, isso também seria um impacto negativo, de certa maneira, né? O perigo com gás, enfim. Essa casa de shows, então, pensando nisso, também vai vai terciarizar a parte de lanches, né? Então, a cozinha, a copa vai ser dotada de aparelhos elétricos, como micro-ondas e fornos elétricos, para fazer apenas o aquecimento dos lanches que serão vendidos no local. Poluição sonora, que também é negativo. Então, assim, já foi feito toda essa parte de isolamento acústico, caso necessário. Caso tiver alguma reclamação, então, o empreendedor se compromete a fazer uma nova readequação. Mas, como foi colocado, não tem janelas, o que fica difícil, né, de fazer com que o som saia. Na entrada também tem uma porta, foi projetada uma porta, então, para quando as pessoas se locomovam para dentro e para fora do estabelecimento, que esse som não saia, né? Então, ele tem um desvio e uma porta, então, que se mantém sempre fechada. No que diz respeito, então, à produção de resíduos, né, nós já colocamos que vai ter a destinação correta tanto do orgânico e quanto dos materiais recicláveis também. E a geração de efluentes, ela é negativa, porém, como é uma área central, ela já tem a rede coletora, né, de esgotamento sanitário, e o empreendimento ele já tem o seu estabelecimento, né, com a sua destinação direta. E aqui na parte de planejamento e gestão do solo, nós temos a parte quanto ao horário de funcionamento, né? Nós colocamos como positivo, né? Porque o local ele fica então na principal avenida de Chapecó. Ele aparece como mais um ponto, né, de diversão para as pessoas que vão se divertir com música ao vivo, e também assim que está respeitando com a apresentação do laudo de ruídos e o isolamento acústico também. Equipamentos públicos é positivo porque tanto saúde quanto educação não vai ter um acréscimo, uma carga maior, né, em decorrência desse novo empreendimento no local. Geração de empregos, então, e de imediato serão 8 vagas diretas e diversas indiretas, né, que é pelo fornecimento de bebidas, a terceirização dos lanches, né, então toda essa parte, a contratação, né, de músicos, e também quanto à atividade econômica, né, ela também é positiva para o município, porque o município estará arrecadando, né, impostos, e a gente sabe que a aplicação disso ela se dá para a sociedade como um todo. Aqui nós temos, então, só um flyerzinho já das campanhas sociais que eu comentei com vocês, que já estão acontecendo. A campanha Se Beber Não Dirija, então esse é o flyer que já está sendo divulgado. Aqui a educação e cidadania, que é talvez o que nós ouvimos das pessoas, os relatos no questionamento, não é na balada, nas casas de shows, mas sim quando as pessoas saem e estão na rua, nos espaços públicos. Então, infelizmente, nós temos pessoas que não sabem conviver em sociedade, acabam fazendo xixi onde não deve, quando saem de carro, de moto, arrancam, que aí é isso que acaba ocasionando tristeza nas pessoas, descontentamento, né? Então, por isso, essa educação e cidadania, que é justamente coisa simples, para não dizer diretamente, cidadão, tu é mal educado. Campanha social, então, que é justamente, né, a cada 45 dias, o estabelecimento fazer um evento, né, onde toda a arrecadação, tanto do quilo de alimento não perecível e a entrada, ele se destinará, então, a alguma instituição social do município. Agora eu gostaria de agradecer, né, eu, em nome da equipe, dos proprietários também, a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Janete, pela apresentação. Eu só fiquei com uma dúvida. Ali, com relação aos recicláveis, eles vão ser acondicionados dentro do terreno, dentro do lote, e depois vão para o container da rua, é isso? Isso. Então, eu vou dar uma sugestão, até porque o EIV tramitou nas câmaras técnicas, antes do pessoal dos resíduos sólidos fazer parte da Câmara Técnica, da Graciela, isso. Então, eu sugeri que, se possível, esse reciclável possa ser retirado direto
por uma das associações, até porque, como o município comprou um moedor de vidro, o vidro vai passar a ter um valor agregado, né, na questão da fabricação de blocos. Tá? Então, gostaria de sugerir isso, que pudesse ser retirado, o reciclável, retirado lá na... Já que vai estar acondicionado, bem depositado, retirado pela própria... Fazer o contato com a gerência de resíduos, né? Dentro do rodízio das associações, vai lá no sábado de manhã, domingo de manhã, que são dois dias que eu acho que vai ter mais movimento e tal, poder ser retirado lá dentro. Já temos o aval dos empreendedores aqui, secretário. Tá, de acordo. Bom. Então tá bom. Agradeço a acolhida da sugestão. Senhores, mais alguma contribuição por conta dos... deixa antes os pareceres, né? Então vamos lá. Isso, são bem rápidos. Então, processo 16586-2021, Fio, Beach Pub, Bar, despachos das câmaras técnicas nos números 3, 9 e 13. Despacho 3, Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo, conforme deliberado na reunião realizada a 9/8, informamos que a Câmara Técnica opina pelo deferimento do estudo do EIV, condicionada à apresentação de laudo de ruído quanto à emissão do alvará de funcionamento compatível com a atividade que será realizada no local. Depois, o despacho 9, conforme deliberado em reunião ordinária, realizada no dia 10 de setembro, a Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte e Acessibilidade, dentro das medidas das suas atribuições, opina pelo deferimento do estudo condicionado ao contrato de locação de estacionamento apresentado como mitigação deverá viger enquanto o estabelecimento funcionar. E, por último, o despacho 13 da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, a CT de Meio Ambiente e Saneamento defere o EIV apresentado. É isso, presidente. Obrigado. Evandro, alguma consideração? Não? Com relação ao contrato, né? Tá, mas isso está absorvido já pelos empreendedores. Senhores, consulta então se há alguma contribuição. Não havendo? Então coloque a apreciação, o EIV, do processo 16.586. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Então, fica aprovado o EIV do processo em pauta. Passo então para o processo 21.936. Pedro, é do Daniel Baldiceira, revalidação do alvará. É uma questão que necessita, né, do aval aqui. Então, Pedro, sim, por gentileza. O Maurício tinha me perguntado por que da exigência. Está no plano diretor, artigo 175, parágrafo 4º, que é quando um alvará recebe uma revalidação e não é registrado dentro dos 2+2, dentro dos 4 anos, o empreendedor precisa pedir ao Concidade, solicitar ao Concidade essa revalidação. Então, o trâmite aconteceu. O requerimento era para essa revalidação do alvará de parcelamento do solo, né, conforme os conselheiros tiveram acesso no processo. Encaminhado para a Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo, conforme o próprio parágrafo 4º do artigo 175, ela deferiu pela revalidação do alvará solicitado. Então, como o presidente falou, mais uma formalidade do que algo que necessariamente precisa ser discutido, mas é claro que a discussão pode acontecer, os conselheiros têm o direito à palavra normalmente. É isso, presidente. Consulto, senhores. Não havendo nenhuma manifestação, então encaminhe para aprovação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Fica aprovado, então. E o processo 23.105 da POeste Incorporadora, prorrogação de prazo para cumprimento da condicionante do item 3.1 do termo de responsabilidade. Isso é um processo do ano de 2020. Com a palavra. Não teve envio de apresentação, só solicito se alguém do empreendedor... Sim, pode abrir ele. Se alguém do empreendedor está, senão também eu já faço a leitura. A situação, então, é a seguinte, é o requerimento. Pode abrir ali o termo técnico de arborização, fazendo um favor, que é o que mais nos interessa, e depois tem a manifestação da Secretaria, agora, da Diretoria de Licenciamento Ambiental. O item 3.1 do termo de ciência e compromisso 19/2020 é da POeste em relação àquele edifício Home Park que está sendo iniciado e está sendo edificado lá próximo aos bombeiros. Esse item, salvo melhor juízo, o termo de compromisso daqui, ele diz o seguinte, item 3.1.
comprovar o plantio de espécies nativas no canteiro central da Avenida Getúlio Vargas, em trecho de 960 metros, mediante aprovação da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, SEDEMA. Bom, o empreendedor obteve alvará de parcelamento do solo e o prazo para ele executar, conforme o próprio termo diz, 12 meses a partir da emissão do alvará de construção, não alvará de parcelamento do solo, perdão. Quando eles foram iniciar, conforme o próprio requerimento e o termo técnico de arborização, o setor competente da SEDEMA indicou que esse não seria a melhor época do ano, isso em maio, em virtude das características biológicas da estação, sugerindo, então, que esse item do termo de compromisso seja cumprido no final do ano e início do ano que vem, é o que está no termo técnico. Então, eles vieram solicitar uma prorrogação de mais 12 meses para que a arborização seja iniciada e executada no período correto do ano, né, para ter mais eficiência, para não perder o investimento e não ter nenhum prejuízo. Então, passado para a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, o coordenador e a Câmara Técnica, conforme despacho 3, deferiram o pedido de prorrogação até 31 de dezembro de 2022, então, final do ano que vem. E, então, encaminhado para vossas senhorias para deliberação sobre essa prorrogação. É isso, presidente. Tá. Pedro, só uma sugestão com relação a isso. Diz ali no item que se puder voltar, o item 3.1, as mudas atenderam o plano de arborização. Tá. Eu só queria deixar um parênteses aí, deixar isso a cargo da SEDEMA não, agora a diretoria, o Jean que está aqui, porque nós vamos ter 3 grandes parques no município com investimento alto. Parque Belvedere, Parque Medellín. O Parque Palmital não, porque já é bem arborizado. Mas essas 2 áreas, tanto o Parque Medellín como o Parque Belvedere, vão precisar de uma grande arborização. Se nós pudéssemos deixar esse parênteses, que a diretoria de meio ambiente pudesse, eventualmente, destinar essa mitigação para esses 2 locais. Ao invés de nós termos que obrigatoriamente colocar nas ruas. Porque se nós vamos ter esses espaços, que isso pudesse ser aproveitado, quem sabe, nesses 2 espaços. Consulto os senhores se podemos colocar essa consideração, ficando a cargo da gerência, da diretoria de licenciamento. Maria Isabel, por favor. Com a prorrogação de prazo, claro. Tá, fica à vontade. É que o empreendedor, nesse caso, eles gostariam de fazer o plantio das espécies próximo ao empreendimento mesmo. Tá? Então, foi o que eles se manifestaram, que era o que estava previsto. Ah, tá. Não, tudo bem. Se é isso, só que daí a diretoria de meio ambiente tem essa questão de que tem essa prerrogativa, então, de que, esgotando o entorno, daqui a pouco pode ser utilizado, então, nesses demais locais. Né? Porque tem o ecoparque ali que vai precisar arborizar, então. Pode ser assim, com essa ressalva, então, esgotando o entorno, dentro do possível, se desloca para outros locais do município, preferencialmente os parques que precisam receber arborização. Pode ser assim? Todos concordam? Jean sinaliza que sim. Mais alguém para contribuir nesse caso? Podemos avançar? Então, colocamos em apreciação processo 23.105. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Fica aprovado, então. Senhores, só antes de encerrar, eu tenho um pedido do conselheiro Wilson Lobo, para uma consideração acerca de uma situação, acho que envolve trânsito, né? Então, Lobo, fica à vontade aqui, vou pedir para já colocar a foto ali, se puder. E aí o Lobo tem uma consideração acerca desse assunto. Com a palavra. Bom, na verdade aqui é um agradecimento, na verdade, tá? E acho que faz parte do nosso papel aqui como conselheiro. Nós tivemos aqui recentemente um empreendimento que a gente analisou aqui, da CA Empreendimentos, no qual eu citei, até aparece no fundo, aquele empreendimento que eles estão fazendo, no loteamento Reserva dos Pinhais, na região 9, que eu represento, a qual, para a construção desse edifício, eles danificaram 3 esquinas, 3 terrenos de esquina.
E eu procurei a empresa, não tive retorno. Em reunião aqui eu cobrei, porque nós estávamos tratando com uma empresa aqui. Embora depois eu conversei com o representante da empresa, eles não gostaram muito que eu cobrei, mas acho que é o nosso papel aqui fazer isso. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer, porque depois eles se prontificaram, refizeram esse passeio, eles refizeram todo ele, está refeito. Eu não tirei fotos dos outros, porque eles estão começando nas outras esquinas, né? Então, acho que esse é o papel. A gente, né, pediu, requisitou e eles nos atenderam. Então, houve um equívoco lá, de repente, de comunicação, que não vem ao caso, mas deixar claro, né, presidente, que foi atendido, eles refizeram o passeio novo, como tinha que ser realmente, e mais uma vez agradecer à empresa aí, porque eu sempre deixei claro, né, que eu conheço a empresa, não é a política da empresa isso. Foi um caso isolado mesmo, tá? Obrigado, Lobo. Obrigado pela contribuição. Esse é o verdadeiro papel do Conselho das Cidades, apontar situações que possam ser resolvidas com a nossa intervenção ou não. Desse caso, com a intervenção direta de uma solução. Senhores, da nossa parte, pauta encerrada, consulte se algo mais... Eu refiz a resolução normativa e, aproveitando que já estamos rapidamente... Só para ratificar. Quero mostrar para vocês. Então, essa é a nova versão. Enquanto as apresentações aconteciam, eu a escrevi. Então, ficou no seguinte sentido. Eu coloquei mais um considerando, depois ali do ofício do DENIT, no seguinte sentido. Considerando por seguinte as manifestações de conselheiro em plenário do considerando que tange a desnecessidade e realização de estudos de impacto e vizinhança para empreendimentos localizados em distritos industriais promovidos pelo poder público, conforme o conselheiro Cervelin colocou. E, considerando, no mesmo sentido, as manifestações de conselheiros em plenário do considerado acerca da necessidade de dispensar a realização de EIVs em templos religiosos similares, onde a Lei Complementar Municipal 541/2014, nosso plano diretor, no inciso 18 do artigo 439, determina que os empreendimentos devem apresentar o estudo quando sua área construída excede 200 metros quadrados. O resto ficou tudo igual. E, então, o artigo 1º teve uma pequena mudança no seguinte sentido. Foi inserir mais 2 incisos, né? Então, além dos empreendimentos localizados em imóveis confrontantes com rodovias de circunscrição federal, e aí agradeço, Evandro, por me atualizar que o termo correto é circunscrição e não jurisdição. É mal de advogado isso. Localizados em imóveis confrontantes a rodovias de circunscrição estadual, conforme exposto pelo presidente, localizados nos distritos industriais, com legislação e finalidade específicas promovidos pelo poder público municipal. E o inciso 4, então, de templos religiosos similares com área construída superior a 500 metros quadrados. A redação é idêntica do artigo. 600? Tá, então, 600. Já vou atualizar e já vou inserir 600 metros. Aí, aqui em conversa, né, nós, e conforme as manifestações de vocês, eu mudei o artigo 2º no seguinte sentido. Inseri mais um inciso e separei ele, que a dispensa que traz essa resolução não implica em qualquer outra dispensa ou cumprimento das normas pertinentes ao processo sobre análise da CAUG, isso já tinha, e deixar expresso com a inscrição do inciso 2, que a dispensa que traz essa resolução não obsta a CAUG, verificando a efetiva necessidade de solicitar a realização do respectivo EIV, que é conforme o presidente tinha comentado, não é salvo-conduto, a CAUG vai verificar em cada processo e ela tem a liberdade, a discricionariedade de dispensar, ou, temos necessidade, vamos remeter ao estudo de impacto de vizinhança. Então, foram essas as alterações e eu já faço o aumento para 600 metros. É isso. Ok? Sim, de 0 a 499,99 está dispensado. Daí vai ser até 599,99. Com área construída superior... Ah, entendi. Obrigado. É porque no 439 o comando é inverso. O comando diz, é obrigado a apresentar EIV. Muito obrigado pelas considerações. Isso. Eu já vou alterar isso também. Só para ficar... A intenção é que até 600 metros a CAUG ou a resolução vai permitir que não precise fazer. A partir dos 600 não há dispensa. Há uma obrigatoriedade de se cumprir a resolução, acima dos 600. Com obrigatoriedade, então. Já está alterado. Senhores, mais alguma consideração? Não? Então, agradeço a compreensão e a participação. Ficamos dentro do nosso limite de 2 horas hoje. Acho que esse é o objetivo, não ultrapassar as 2 horas.
e nós vamos avançando. Não há previsão de reunião extraordinária para o mês de outubro, até porque as extraordinárias de setembro nós conseguimos dar uma grande vazão àquilo que vinha se acumulando, bem como as resoluções que só vão trazer uma contribuição na celeridade daquilo que tramita no Conselho das Cidades. Muito obrigado a todos e até a próxima.